Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, tenho 34 anos. Eu sou o fundador dessa formação profissional em coach que você está acessando agora. Só para vocês terem uma ideia, eu vou usar uma analogia que é muito perfeita que vai definir muito bem como que funciona essa formação. Sabe antigamente quando existiam várias artes marciais, só que cada uma no seu nicho, cada uma muito boa em sua categoria, porém com certas limitações. Foi aí que criaram o quê? A mistura das artes marciais, onde pegou o que cada uma tinha de melhor e unificou, criando a melhor luta e mais completa. Foi isso que eu fiz com essa formação. Eu peguei uma formação de coach profissional completa e trouxe o que tem de melhor na PNL, na física quântica, na hipnose, na lei da atração, na técnica de ancoragem, técnica de expansão da mente, técnicas de visualização e várias outras ferramentas usadas em ramos particulares. Além da formação profissional em coach certificado que você vai ter, você vai saber aplicar essas outras áreas que eu já citei antes. E você vai saber com propriedade. Você vai conhecer as melhores técnicas, você vai ter acesso às melhores ferramentas. Melhor de tudo, você vai estar profissionalmente atualizado. Só para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa agora recente da Universidade de Ohio, e nessa pesquisa eles listaram nos próximos 5 anos surgirão novas 20 profissões. E além dessas 20 novas profissões que eles ainda não sabem quais são, eles listaram as 10 profissões que vão continuar em ascensão. E o mentor, o profissional em coaching, estava entre essas 10 profissões. Essa formação vai te trazer o que há de melhor, de mais moderno e qualificado no mercado, porque é um momento de virada de chave da profissão de coaching, onde, igual eu falei no vídeo no começo, onde as artes marciais eram subdivididas e unificaram as artes marciais. É a mesma coisa agora na linha do coaching. Nós tínhamos profissionais de PNL, profissionais de hipnose, profissionais de ancoragem e o coach individualizado. E a maior prova que eu tenho que esse curso é qualificado e ele transforma a vida das pessoas é porque eu apliquei isso na minha vida. Eu fui o precursor desse curso na minha vida. Eu sou o precursor desse curso na vida de mais de 200 pessoas que até hoje só me agradecem pela transformação que eu consegui fazer com que elas tivessem na vida delas. Agora eu quero te pedir um favor de coração, para que você deixe de lado as crenças que você tem. Deixe de lado todos os julgamentos que você carrega e escuta o que eu tenho para te falar. Agora deixa eu te contar como que eu cheguei nesse método. Eu sou um cara que eu trabalhei a vida inteira com vendas. Eu trabalhei por 15 anos no varejo internacional em marcas de luxo. E durante esses 15 anos eu tive relativamente uma renda muito boa, em torno de 8 a 12 mil reais por mês. É uma renda onde poucas pessoas no nosso país conseguem chegar. Imagina você, um menino de 20 anos ganhando 10 mil reais por mês. Muita gente poderia falar, com essa idade ele deve ter perdido a cabeça, deve ter curtido a noite, feito a farra, feito não sei o quê. Não, eu sempre fui um cara que vai contra a maioria do que as pessoas acham. Eu fiz o quê? Eu me casei com 20 anos. E aí esse meu casamento durou 10 anos. Eu me casei com 20, separei com 30. E aí que foi começando a ter certas conturbações da minha vida financeira, coisas que eu nunca tinha sofrido. Por quê? Como eu ganhava muito bem, eu nunca tinha tido problemas financeiros. Por mais que eu já tivesse me aventurado fora do shopping, eu trabalhando, eu em paralelo abri comércios, eu tive lava rápido, tive estacionamento, tive restaurante. Por mais que eu tivesse essas outras atividades, nenhuma nunca me atrapalhou. E quando eu me separei, minha filha tinha acabado de nascer, e aí nós fizemos a divisão, ficou tudo muito certo, e aí eu quis mudar de ramo. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei assim, poxa, eu vou continuar nesse mercado, eu vou continuar tendo essa renda, mas eu estou infeliz. Não é isso que eu quero para mim. Até porque essa vida no shopping, por mais que eu ganhasse muito bem, eu não ia ter o final de semana com a minha filha. Afinal de contas, eu tinha acabado de me separar. Eu ia precisar pelo menos ter 4 dias no mês com a minha filha, e eu não tinha esses dias. São folgas intercaladas, é uma folga durante a semana. Então eu precisava dar um jeito na minha vida para ter o fim de semana livre. Foi aí que eu comecei a me aventurar no mercado financeiro. E assim, eu digo me aventurar porque eu testei várias coisas e hoje eu vejo que eu fui um aventureiro. Na época eu achei que eu era meio que um profissional da coisa, mas eu vi que não era. O que aconteceu? Durante 5 meses eu ganhei em torno de 25 mil reais por mês, tendo finais de semana livre no mercado financeiro trabalhando de casa. Foi aí que eu pensei, esse é o ramo da minha vida,
É aqui que eu vou conseguir ter tempo com a minha filha, manter o meu padrão, até elevar meu nível financeiro, conseguir e ter coisas melhores na minha vida, carros melhores, casa melhor. E aí o que aconteceu? Aconteceu o maior baque da minha vida. Eu perdi todo o meu dinheiro em 5 minutos. Tudo que eu ganhei nesses 5 meses dava em torno de 150 mil. Eu perdi em 5 minutos, porque eu fui displicente na operação e eu perdi esse dinheiro. No âmbito de querer recuperar esse dinheiro de forma rápida, eu fiz um novo depósito muito alto e eu perdi todo o dinheiro que eu tinha em 2 dias. Ou seja, eu saí de uma reserva de quase 300 mil reais, em 2 dias eu fiquei devendo. Quando isso aconteceu, eu me vi diante de uma situação inédita na minha vida. Eu precisei pedir dinheiro emprestado para pagar a pensão. Só que se esse fosse o menor dos problemas, ok, eu pagaria e logo no mês seguinte acertaria minhas contas. Mas não. Eu não fazia ideia de onde eu poderia tirar dinheiro. Eu não fazia ideia do que eu podia fazer na minha vida para transformar aquela situação em algo positivo. Comecei a ter ataques de ansiedade, comecei a ficar cada vez mais inseguro, comecei a ter medo do que poderia acontecer, de que aquilo poderia se tornar muito pior, e aí eu comecei a ficar realmente desesperado, sem saber que rumo tomar na minha vida. Eu comecei a pensar, por que comigo? O que eu fiz de errado para merecer isso? Por que aquele detalhe, naquele momento, aquele momento de displicência da minha vida, por que eu deixei passar? Por que eu não tentei intermediar aquilo no meio para que meu prejuízo fosse menor? Por que eu não tive essa lucidez no momento que estava acontecendo todo aquele tsunami na minha vida? Comecei a pensar que não existia dor maior no mundo. Ninguém nunca tinha sofrido aquilo que eu tinha sofrido. Eu me senti realmente único na minha dor. Eu falei, não adianta eu conversar isso com ninguém, ninguém vai saber de fato o que eu estou sentindo. E é comprovado, a dor da perda financeira, independente do valor, ela é muito maior do que a alegria do ganho. Então essa dor perdurou por mim por muito tempo. Foi aí que depois de uns 3 dias, meio que desiludido da vida, sem saber que rumo eu tomava, que eu estava acessando a internet, vendo até se eu conseguia empréstimos para retomar. Para você ter uma ideia, eu estava tão cego naquele mundo que eu tentei pedir empréstimos bancários, só que assim, eu não tinha condições, não tinha score suficiente para ter empréstimo e para tentar sair daquela dívida. Hoje eu tenho plena certeza de que se eu tivesse conseguido um empréstimo naquela época, hoje, além daquilo tudo que eu perdi, eu estaria devendo também um empréstimo, que hoje eu estaria numa bola de neve. E foi assim, navegando pela internet, que apareceu uma propaganda de uma formação. Eu entrei em contato com essa instituição e eu conversei com eles para eles me darem a formação, para eu fazer a formação e prestar algum tipo de serviço em troca, porque eu não tinha condições. Eu falei, eu quero falar com o dono, eu quero falar com a pessoa que fundou, com quem dá o curso. Eu vou pagar, só que eu não consigo pagar antes de fazer. Só que eu dou a minha palavra de que eu pago depois que eu fizer o curso. Eu faço um contrato, eu reconheço o filme, eu faço o que for, mas me ajudem a ter essa formação. E depois de algum tempo, o fundador da instituição entrou em contato comigo. E ele falou assim, Arthur, o que você precisa? E eu falei assim, eu queria me formar, eu queria aprender as técnicas, só que eu não tenho condições de pagar. E eu sei que você não vai me treinar de graça, mas eu quero aqui negociar com você esse valor futuro, de alguma forma, para que eu consiga me formar. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um contrato, você se forma, e nesse contrato, além do valor, você vai ter que prometer para mim que você vai desenvolver um curso melhor do que esse que você vai fazer. E aí eu falei assim para ele, tudo bem, fica tranquilo, no impulso, eu não quis saber qualquer coisa que ele colocasse naquelas cláusulas, desde que eu pudesse fazer e pagar depois, eu aceitaria. E aí, essa formação, ela foi muito importante na minha vida. E o mais importante em si, claro, a formação teve um peso enorme e ela tem até hoje na minha vida. Só que assim, as pessoas que eu conheci lá dentro e a troca de informações que eu consegui fazer, porque eu estava realmente ali nu, vamos dizer assim, eu tinha acabado de nascer para esse mundo. Eu não sabia que rumo que eu tomava, qualquer informação era muito nova e fazia muito sentido na minha vida. Então tudo que veio ali, eu fui totalmente aberto a receber qualquer tipo de oportunidade.
Que tipo de aprendizado? E ali, pela primeira vez, eu vi o que eu acabei de pedir para vocês. Eu perdi as minhas crenças. Eu perdi as minhas limitações. Eu deixei de lado qualquer julgamento. Se eu fizesse essa formação quando eu estava bem, eu tenho certeza que eu não ia absorver nem 20% do que ela poderia me oferecer. E foi assim, tirando as crenças, eliminando as barreiras e os julgamentos, que eu consegui absorver o que aquele curso tinha de melhor. E foi assim que eu consegui desenvolver outro curso, melhor do que aquele, assim como prometido para o fundador. Quando eu terminei a formação, eu saí de lá muito satisfeito, mas eu consegui encontrar algumas brechas. E foi aí, nessas brechas, que eu comecei a colocar o meu método. E aí, uma delas, que é fundamental e que todo mundo que se forma em coach tem dificuldade. Essa brecha que ele deixou, que eu percebi, e eu percebi depois conversando com as outras pessoas, que 99% dos cursos deixam, é como inserir no mercado. Como que eu vou entrar? Tá, ok, eu sou coach. Tá, quem eu vou atender? Como eu vou atender? Como que eu vou fazer meu marketing? Como que eu vou atrás das pessoas? Isso é uma brecha que até as universidades acabam dando. Porque o que acontece? As pessoas se formam, vamos dar um exemplo aqui de um advogado. Ele se forma como o melhor advogado. Quando ele sai, ele vai querer ter o escritório dele. Tá, ele é um bom advogado, mas ele não sabe como gerir o próprio escritório. Ele não sabe como fazer do conteúdo universitário que ele tem para o ramo empreendedor. Como que ele vai captar clientes, como que ele vai fazer com que o negócio dele realmente atinja os números que ele deseja, como ele vai montar a equipe dele, qual o critério que ele vai ter de contratação. Ele não sabe porque isso não foi ensinado em universidade nenhuma. Por isso que com essa formação e com a minha mentoria, você não vai ter esse tipo de problema, você não vai ter esse trabalho. Você já vai saber os caminhos, como você vai percorrer os trilhos e tudo que precisa ser ajustado. Porque quando eu me formei em coach, eu saí, eu tive um cliente, que era um amigo. E ainda assim eu tenho certas dúvidas se ele gostou do meu atendimento. Só que depois eu comecei a estudar marketing. E aí foi no marketing especializado, que eu consegui ter os melhores resultados na minha vida. E aí no primeiro mês que eu coloquei em prática o que eu tinha aprendido, de um cliente eu fui para 8 clientes. No mês seguinte eu fui para 13 clientes. E aí eu tive que começar a gerenciar meu tempo. E o que eu fiz? Um exercício de gerenciamento de tempo. Usei uma das ferramentas que você vai aprender nesse curso. E aí, baseado nessa formação e na gestão de tempo, eu comecei a me organizar para quê? Para me tornar especialista em outras áreas também. Além da formação em coach, eu tenho uma formação em PNL, tenho formação em lei da atração, física quântica, modelagem, ancoragem, hipnose, empreendedorismo. E aí, tudo isso eu juntei, unifiquei e eu criei essa formação que ela é, por isso que eu te falei no começo, a mais completa que existe no mercado. Assim pode estar se perguntando, Arthur, mas como é que você sabe que isso pode dar certo para mim? Porque deu certo para mim. Eu tenho certeza que você não estava nem perto de onde eu estava. Eu saí de uma kitnet de 12 metros quadrados para uma casa de 160 metros quadrados. Eu saí de transporte público para um carro zero. Saí da dívida que eu tinha da pensão que eu contei aqui para vocês para um faturamento de 40, 50 mil por mês. Isso depois de 6, 7 meses já atuando e já usando todas essas técnicas que eu estou falando aqui para vocês, que não tinha e não tem ninguém assistindo esse vídeo que estava mais desiludido, que estava mais no fundo do poço, que estava mais perdido do que eu. Nenhum de vocês tem o medo que eu estava na época, nenhum de vocês tinha o medo da rejeição que eu tinha, nenhum de vocês tinha falta de coragem, nenhum de vocês procrastinou. Eu estava completamente desiludido e eu consegui reverter tudo isso porque eu tive uma oportunidade. Quando eu me formei, eu assumi um compromisso de desenvolver um curso melhor do que aquele que eu estava assistindo. E é isso que eu estou entregando. Um curso melhor do que aquele, uma formação muito mais completa, uma das formações mais completas que existem no mundo. Se atender diversos tipos de clientes, diversos tipos de casos, eu comecei a perceber de que assim, a dor, ela é referencial. O que eu quero dizer com isso? O que pode ser uma dor profunda para mim, pode não ser uma dor profunda para você. O que pode ser uma dor profunda para você, pode não ser uma dor profunda para mim. E é por isso que um profissional tem as habilidades para tirar qualquer pessoa, para se tirar de qualquer situação indesejada. Tenho plena certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo tem condições, independente do estado atual,
de chegar ao nível que eu estou, de passar do nível que eu estou, que hoje eu cobro R$ 1.000 para ter uma mentoria de 30 a 45 minutos. E eu sei que você consegue chegar nesse nível, eu sei que você consegue passar desse nível. E não se baseia no meu tempo. Eu estou atuando há 2 anos. Existem pessoas que conseguem isso com 6 meses, existem pessoas que conseguem isso com 4 meses. E antes de eu falar aqui o que você precisa ter para ser um excelente profissional, eu vou falar o que você não pode ter. Primeiro de tudo, achar que julgando as pessoas você vai conseguir fazer com que elas se conscientizem dos problemas. Falar muito mais do que ouvir. Não reconhecer as suas crenças, a raiz de todas as limitações que você pode ter na sua vida. Sonhos pequenos, ter sonhos limitadores. Mas Arthur, esses sonhos estão muito mais perto da minha realidade. Se eu não atingir esses sonhos pequenos e eu pensar no muito grande, eu posso me frustrar e eu não estou capacitado para lidar com frustração. Calma. Quando você pensar no muito grande, você vai chegar muito mais perto desse muito grande. E esse muito mais perto já ultrapassou aquele sonho pequeno que você tinha. Aprende a expandir a sua mente, aprende a expandir os seus sonhos e seus objetivos. Você pode e é capaz de ir muito além do que você quer, só que você não consegue enxergar isso agora. Você só vai conseguir enxergar isso a partir do momento que você tem um melhor esclarecimento sobre você mesmo. E com esse curso, você vai conseguir se enxergar. Minha missão com esse curso é colecionar cases de sucesso. Histórias de pessoas que, assim como eu, saíram do nada e vão construir o seu patrimônio. Independente das dificuldades relativas que cada um possa ter. Eu estou te dando aqui a oportunidade de você transformar a sua vida. Essa formação ela é dividida em 9 módulos. E só para vocês terem uma ideia, se vocês fossem fazer em qualquer instituição de coaching um curso, uma formação em coaching, e vocês pagariam provavelmente em torno de 5 a 7 mil reais, só nos 2 primeiros módulos vocês já saberiam fazer o que essas pessoas ensinam nessas formações. Os outros 7 módulos você vai intensificar em cada área particular. Vocês devem estar se perguntando, mas Arthur, quanto que vai custar essa formação? E lógico, como eu fui muito transparente até aqui com vocês, eu vou continuar sendo. Vocês perceberam que assim, a minha hora ela não é barata. Ela tem um custo e esse custo é caro para algumas pessoas. Eu não tenho tempo a perder. Eu investi meu tempo nessa formação, eu investi meu conhecimento e óbvio, eu não ia cobrar um valor irrisório por isso. A formação ela custa R$ 3.867. E além disso, você vai receber uma apostila, você vai ter 3 meses de mentoria comigo, vai fazer parte do grupo do Telegram e vai receber um bônus do curso de vendas que eu também lancei. Acabei de lançar essa formação e eu acho que quem chega na frente merece vantagem, além do interesse e do investimento de tempo, é uma pessoa dedicada. Eu vou fazer aqui para vocês, para as primeiras 15 pessoas que clicarem no botão e baixarem a formação e pagarem o curso pelo valor de R$ 1.647. Presta atenção no que eu estou falando. Esse valor é só para as primeiras 15 pessoas que baixarem o curso. Esse valor de R$ 1.647 você vai levar como bônus um curso de vendas completo, acesso ao grupo do Telegram, vou manter gratuitamente a mentoria comigo por 3 meses. Essa mentoria, cada sessão eu cobro R$ 1.000, então só nessa mentoria você está tendo uma economia de R$ 12.000. Que está assistindo esse vídeo até agora não tem interesse em comprar. Então se você ainda está assistindo, clica no botão, compra o seu curso, assiste essa formação e faz tudo que eu estou falando para vocês, que eu tenho certeza que você vai ter uma transformação significativa na sua vida. Mas se ainda assim eu não te convenci, eu quero aqui te dar mais uma garantia. Se você comprar essa formação e você fizer tudo aquilo que está aplicado no curso e não ter nenhuma transformação na sua vida, eu vou, além de devolver o seu dinheiro, te dar mais R$ 500, para você ter uma ideia de como eu confio nesse método que eu criei. Então você pode ficar agora mais tranquilo, porque se isso não te servir de nada, pelo menos foi um investimento muito melhor que a poupança. Então clica no botão, baixe a formação, assume esse compromisso com você, seus medos, tire seus empecilhos, quebre crenças, quebre julgamentos, pare de procrastinar, chegou o momento de transformação na minha vida. Eu só conheci esse momento quando eu de fato bati no fundo do poço. Não espera chegar no fundo do poço para tentar transformar a sua vida, porque lá no fundo do poço as coisas são muito mais difíceis.
dando aqui a chance e a oportunidade de transformar a sua vida. Isso não vai acontecer amanhã, isso não vai acontecer depois de amanhã, isso tem que acontecer agora. Então clica no botão, eu te espero no curso, vai ser uma satisfação enorme a gente se desenvolver junto. Um grande abraço a todos e a gente se vê durante a formação.